Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 11º CCNEC, né, Cursos e Conferências em Neurociência e Comportamento. Estamos na nossa primeira edição, na modalidade virtual. Meu nome é Ellen Dias, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento, PPGNEC, e colaboro como membro do Laboratório de Pesquisa em Cognição e Comportamento, LAPEC. Hoje eu estarei como moderadora dessa palestra de Regina. E antes de iniciar, eu gostaria de dar algumas informações a vocês, né? Primeiro, as perguntas à palestrante deverão ser feitas por uma função que aparece aí para vocês, K e A, e não pelo chat. O chat fica cheio de informação, a gente tem dificuldade em visualizar. Então, por favor, as perguntas por essa função, certo? Ao final da palestra, a gente vai reservar entre 15 e 20 minutos para responder essas perguntas que vocês farão. E a gravação da palestra e a veiculação das gravações não são permitidas, certo? Eu gostaria de apresentar a vocês a nossa querida palestrante, a professora Regina, professora doutora. Né? A gente tem a honra de receber, Regina, você aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. O currículo dela, eu poderia ficar aqui um tempão discorrendo, né? Um currículo maravilhoso, mas eu tentei resumir aqui para vocês. Ela é psicóloga, possui pós-doutorado em neurociência na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Unesp. Atualmente, ela é supervisora e terapeuta em EMDR certificada, é psicóloga do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e sócia proprietária da Neuroscience BR, Neurociência e Psicologia. Também é formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistratura. Nesse momento, eu passo a palavra à doutora Regina, que vai nos apresentar a palestra intitulada Neurociência e Direito, um diálogo importante para o enfrentamento da violência e violência doméstica. Okay. Passo a palavra para você, Regina. Vou fechar aqui. Tá ótimo. Ellen, muito obrigada pela apresentação. Meu bom dia a todos vocês. Quero agradecer o convite da comissão organizadora do 11º CCNEC e já expressar a minha admiração pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo, a qualidade do conteúdo que vocês selecionaram, dos profissionais convidados e o nível de organização é impressionante, assim, parabéns para vocês. Bom, a ideia dessa apresentação é falar sobre o diálogo do direito e da neurociência, e para isso, qual é o caminho que eu escolhi? Vocês verão que eu farei uma trajetória passando por aspectos principais em relação a esse diálogo, a partir da minha experiência. Esse diálogo ele começa quando eu passo a trabalhar como psicóloga no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e sou alocada no Núcleo Judiciário da Mulher, que tem uma missão de buscar o aprimoramento e buscar a implementação efetiva da Lei Maria da Penha. E a partir disso, assim, foi muito interessante, porque quando eu estou no tribunal, eu começo a observar que todo o acúmulo que eu tinha de neurociência, vários assuntos que a gente estuda sistematicamente como neurocientistas, era desconhecido ou muito pouco conhecido pelo público do direito. Então, me permitam compartilhar a minha apresentação. Ok. Ok.
Então, neurociência e direito, um diálogo importante para o enfrentamento da violência doméstica. Vocês perceberão que eu não aprofundarei nas questões de neurociência. Por que não? Porque eu quero que vocês entrem em contato sobre como eu tenho usado uma linguagem de divulgação científica para levar esse conteúdo para profissionais do direito. Então, vamos lá. O primeiro aspecto importante, e eu descobri quando eu já estava no tribunal, é que existe um campo de estudo, existe um campo de estudo interdisciplinar que estuda as implicações das descobertas em neurociência para o direito. Então, o diálogo entre neurociência e direito não é uma invenção minha, né? É um campo de estudo com mais de 30 anos. Então, em inglês a gente chama de neurolaw, e em português, uma tradução que se tem utilizado é de neurodireito. Então, por que neurociência e direito? Por que deveriam dialogar? Eu quero trazer aqui algum dos motivos. Então, dialogar, porque é um campo de estudo interdisciplinar consolidado. Então, aqui, esse é um estudo sobre as publicações na área. Então, aqui, em 30 anos, um acúmulo da publicação no termo de neurociência e direito, e é claro, isso coincide também com os avanços da neurociência. Para vocês terem uma ideia da importância, nós temos uma rede de pesquisa em direito e neurociência, que é a rede de pesquisa MacArthur, que está na Vanderbilt University. Só na fase 1 desse projeto foi investido $10 milhões, para vocês verem a importância que a neurociência tem recebido da área do direito. É fundamental a gente dialogar, porque é muito interessante que nós, da neurociência, o direito, estudamos muito temas afins. Então, causas, fatores, riscos, consequências de violência, emoções, transtornos mentais, trauma, memória, julgamento e tomada de decisão, impacto do crime sobre a vítima, livre-arbítrio, comportamentos. Então, nós temos temas afins, nós temos temas de interesse afins. Um terceiro aspecto que eu quero trazer, e agora já trazendo para o meu principal foco de estudo, né, que é a violência contra a mulher, o diálogo entre o direito e a neurociência favorece uma melhor compreensão, acolhimento e proteção das vítimas de violência doméstica, e vale lembrar, as vítimas não são as mulheres e seus filhos e filhas. Favorece a prevenção de atendimentos retraumatizantes que causam ainda mais dano às vítimas da violência doméstica, ou seja, se o impacto da violência sobre o cérebro não é compreendido, o comportamento das mulheres muitas vezes não faz sentido para os operadores de direito. Também dialogar, porque isso favorece uma melhor valoração das provas, porque favorece um provimento jurisdicional mais próximo possível do ideal de justiça, e porque, é claro, né, ao você intervir, prevenir ou intervir em violências, você promove saúde física e cerebral. E aqui fiz questão de colocar cerebral, porque a palavra mental muitas vezes é mal compreendida. Às vezes a ideia que se tem que mental é algo que acontece fora do corpo, fora do cérebro, em alguma outra esfera. A contribuição, em especial para o enfrentamento da violência contra a mulher, eu quero trazer dois temas que nós da neurociência temos estudado há décadas, que é trauma e reações de defesa. E é muito interessante. O meu primeiro contato em estudar reações de defesa foi quando eu tinha 19 anos e começo a fazer um estágio antes de entrar no mestrado, no programa de psicobiologia da USP de Ribeirão Preto, com o professor Dr. Frederico Guilherme Greff. Então, embora eu estude reações de defesas há mais de 3 décadas, há muito pouco tempo eu percebi que tudo que eu tinha estudado era muito importante para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica, da violência contra a mulher, mas era desconhecido, como eu já disse, para os operadores de direito. Então, o que nós temos? As violências, elas impactam o cérebro e o corpo,
Isso leva à traumatização, e é muito interessante que no sistema de justiça o termo mais utilizado não é traumatização, e eu tenho insistido para que a gente troque o termo vitimização para traumatização. Com a traumatização, o comportamento da vítima pode não fazer sentido a partir de um primeiro olhar. Isso faz com que a vítima seja desacreditada e muitas vezes culpabilizada. Com isso, há um prejuízo ao acolhimento da vítima, há um prejuízo à valoração da prova e também um prejuízo à responsabilização do agressor. E o que a gente tem? A retraumatização e uma realimentação desse ciclo de violências por gerações, não só na vida da mulher, na vida dos seus filhos e filhas, mas na sociedade em geral, e isso é transgeracional. A gente tem gerações e gerações de famílias com violência doméstica e gerações com mulheres vítimas de violência. Trauma, e aqui já faço um convite, né? Eu tenho um Instagram exatamente que é doutora.reginalucianogueira, e onde eu trabalho com divulgação científica nesse site, então vale a pena depois dar uma olhada sobre uma publicação sobre trauma, e esse é um dos projetos, que é o Brain Glossário, onde eu trago definições para os participantes, para os seguidores conhecerem mais sobre alguns temas que às vezes são muito falados, mas pouco compreendidos. Mas trauma é uma palavra de origem grega, e aqui só uma curiosidade, em quase todas as línguas do Ocidente, trauma é escrito dessa forma, embora pronunciado de diferentes formas, e significa ferida. Mas é interessante quando você fala sobre trauma, é que a mesma palavra às vezes é usada para se referir ao evento traumático, que eu prefiro chamar de traumatogênico, ou a experiência de ter vivenciado aquele evento, ou aos efeitos do trauma. Então, sempre que você ouvir sobre trauma, se faça essa pergunta. Estão falando do evento, da experiência ou das consequências? Quando a gente vai para o DSM-5, trauma é tratado como o resultado da exposição a um episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. E aqui já é importante a gente perceber que na violência doméstica sempre está presente um episódio concreto ou ameaça, exatamente desses três componentes. E vale lembrar que o trauma ele pode ser causado por alguém vivenciar o evento, por alguém testemunhar o evento, e isso já é fundamental quando eu tocar na questão das filhas e filhos de vítimas de violência doméstica, por saber que um evento traumático aconteceu com um familiar ou amigo próximo, e o outro é quem é exposto de forma repetida a detalhes aversivos de evento traumático. Então, eu não vou tocar nesse ponto hoje, mas a gente tem um desafio com os profissionais, por exemplo, do sistema de justiça, do sistema de segurança pública, que trabalha com pessoas, com pessoas traumatizadas. E como que o trauma impacta o cérebro? A gente tem que situações ameaçadoras, e vale lembrar, concretizadas ou não, elas vão, por ser um evento estressor, né? O cérebro vai liberar hormônios, então não vou falar do eixo HPA, e resposta a essa liberação, a gente vai ter liberação de adrenalina e cortisol. Durante essas situações desses eventos, a gente tem reações de defesa como luta, fuga e congelamento, e o cortisol vai provocar respostas de estresse que altera o funcionamento do cérebro. O impacto disso nós não temos como saber. Uma mesma pessoa pode passar por a mesma situação, mas dependendo do momento que ela passa, como ela está, se tinha apoio social ou não, esse evento vai ser mais ou menos impactante. E aí é fundamental a gente trazer à tona que a violência doméstica, né, por se encaixar em ser um episódio concreto ou uma ameaça, né, de morte, lesão grave ou violência sexual, impacta o cérebro da mulher e de seus filhos e filhas, mesmo quando a criança não é agredida fisicamente. De testemunhar, o cérebro dela também é impactado. E o que é essa marca do trauma, né? A chamada marca do trauma?
A experiência traumática, então, ela causa uma resposta imediata, mas que pode ter efeitos a longo prazo. E aqui uma revisão mostrando o efeito do trauma sobre várias estruturas, como amígdala, córtex insular, córtex pré-ventral, córtex cingulato, hipocampo. Então, você tem, na verdade, marcas, mas nós temos um desafio. Essas marcas não são fáceis de serem visualizadas, como, por exemplo, as causadas por uma violência física. E a gente volta a falar mais sobre isso. Aí eu trago essa frase do Van der Kolk, que é: aprendemos que o trauma não é apenas um evento que ocorreu em algum momento do passado, é também a marca deixada por essa experiência na mente, cérebro e corpo. Essa impressão tem consequências contínuas na maneira como o organismo humano consegue sobreviver no presente. Então, o trauma deixa uma marca no cérebro e no sistema nervoso como um todo. O terceiro aspecto que eu quero trazer é que a violência tem um impacto traumático sobre a vítima, mas quero aprofundar agora um pouquinho mais sobre isso. O trauma, então, ao impactar o cérebro e o corpo das vítimas, ele tem efeitos agudos e crônicos e, por consequência, vão alterar emoções, cognições, memória e comportamentos. E a gente precisa compreender isso muito melhor, e quem vai levar esse conhecimento para o sistema de justiça, para o sistema de segurança pública, nós, neurocientistas. E aí um aspecto importante: é fundamental que seja discutido amplamente a importância do papel da neurociência e das neurociências para a elaboração e para a implementação de políticas públicas em diferentes áreas, porque assim nós somos os profissionais que estudamos, que estudamos a respeito do sistema nervoso e das implicações, das alterações do sistema nervoso. Agora, tem um agravante quando a gente fala de violência contra a mulher, porque o tipo de violência contra a mulher e o tipo de violência doméstica aumenta os riscos de transtornos de estresse pós-traumático. Por quê? Hoje se sabe que esse risco é aumentado quando eventos são vivenciados individualmente, diferente quando esse é um evento traumático em massa. É mais grave quando um evento traumático é causado por pessoas e quando essa violência é intencional. Então, no caso da violência doméstica, no caso de muitos tipos de violência contra a mulher, nós temos uma combinação dessas três situações, tornando a violência mais grave. Existem alguns fatores que vão influenciar a gravidade. Então, o perfil do agressor, as características pessoais, estilo de vítima da vítima, se ela vivenciou traumas anteriores, intensidade, frequência, duração, como ela percebeu essa ameaça, como é a saúde dela, se tem outros tipos de violência presente, como é a relação com o agressor, outras vulnerabilidades, se tem presença ou não de suporte social. Então, o que eu quero trazer aqui? A gente não tem como dizer se o impacto do evento traumático antes dele ocorrer, porque nós temos aqui o que a gente chama, de subjetividade. Então, várias variáveis influenciarão o quanto esse evento vai ser impactante. E aí é interessante que, mais do que falar em evento traumático, eu já disse que a gente deveria usar o termo traumatogênico. Por quê? Vários eventos, eles têm o potencial, eles aumentam a probabilidade dessa mulher adoecer, mas não necessariamente o adoecimento vai ocorrer. E quando ocorrer, nós não sabemos em qual intensidade e nem quando esse adoecimento surgirá. A gente pode ter um evento traumático hoje e o adoecimento acontecer daqui a alguns anos. Outro, então, eu havia dito para vocês, que o trauma intencional tem uma associação maior com eventos, maior com transtornos de estresse pós-traumático. E olha que incrível, mulheres que vivenciam violência doméstica têm 3 vezes mais chance de desenvolver uma doença mental. Então, violência doméstica é um problema de saúde pública. Esse post eu publiquei nessa semana e é muito interessante. É a primeira revisão sistemática mostrando que pessoas que têm, a amostra inclui mais de 1 milhão de pessoas. Isso, se alguém depois quiser olhar, está lá no Instagram, com mais detalhamento na descrição. Mas, olha,
pessoas com transtornos de estresse pós-traumático sem tratamento têm mais do que o dobro do risco de desenvolver demência. Então, sendo a violência doméstica um tipo de trauma, a gente pode, além de tudo que eu vou trazer para vocês nessa palestra, a gente ficar alerta sobre o risco de demência nessas mulheres causado por violência doméstica. Bom, outro aspecto, então, o impacto é também sobre os filhos e filhas. Esse é um estudo sobre vítimas secundárias, né? Então, são pessoas que não foram, não receberam direto a violência, mas experimentaram seus efeitos indiretamente. Então, filhas e filhos de vítimas de violência doméstica têm mais sintomas de trauma, mais problemas comportamental, aumento de risco de alcoolismo na vida adulta, aumento do risco do uso de drogas ilícitas, afeto deprimido, redução do funcionamento adaptativo geral, prejuízo na regulação emocional, mais ansiedade, mais depressão, mais baixa autoestima, mais dificuldade de atenção, mais prejuízo nas relações interpessoais e um aumento do risco de perpetração de novas violências como resultado de aprendizado social e redução nas habilidades de resolução de problemas mais tarde. Às vezes a gente tem muito preocupação sobre os formatos de família, e eu tenho discutido. O que eu quero saber, mais do que qual é o formato da família, e se são famílias saudáveis, se são famílias adaptadas, e não, então, quem é o pai, quem é a mãe, qual é a configuração dessa família. Aqui o que eu trago é a árvore do trauma e a informação de quanto mais jovem uma criança for exposta ao trauma, maior risco ela terá de desenvolver distúrbios como distúrbios de aprendizagem, distúrbios de desenvolvimento, déficits cognitivos, transtornos mentais e doenças físicas. E aqui, qual é a lógica da árvore do trauma? A partir do ponto que o trauma ocorrer, o resto do desenvolvimento, nós neurocientistas, né, estamos bastante atentos do desenvolvimento do sistema nervoso, será impactado negativamente. Aqui um estudo importante, que é o ACE Kaiser, sobre experiências adversas na infância. O que se sabe? Trauma precoce leva a prejuízo do desenvolvimento cerebral, prejuízo social, emocional e cognitivo, adoção de comportamentos de alto risco, doenças, incapacidades e problemas sociais e morte prematura. E lembre-se, eu estou trazendo para vocês qual é a lógica que eu levo para os profissionais, de novo, do sistema de justiça e do sistema de segurança. O que eu estou dizendo? Por exemplo, uma provocação que eu tenho feito as varas não deveriam chamar varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, deveria ser varas de violência doméstica e familiar contra a mulher e seus filhos e filhas. Então, o tipo de conhecimento da neurociência que eu levo para se repensar, né, a prevenção, o enfrentamento e como se dá a responsabilização do agressor. Na minha opinião, faço essa provocação, filhos de lares com violência doméstica deveriam receber, no mínimo por dano moral, quando o dano não for também material. E aqui um estudo também que eu compartilhei no Instagram essa semana, em parceria, né, com a professora doutora Janaína Menezes Zanovelli, que trabalha com reação de defesa e diabetes, foi um estudo mostrando que experiências adversas na infância aumentam o risco de diabetes tipo 1. Então, assim, imagina, experiências adversas levando a uma doença autoimune na infância. Isso para trazer, né, a gravidade do que a gente está falando. Bom, sendo assim, vítimas de violência doméstica podem apresentar sintomas de trauma e é fundamental que juízes, que promotores, delegados de segurança, outros profissionais que atendem essas vítimas estejam familiarizados com esses sintomas. Quando a gente se baseia no DSM-5, a gente tem sintomas de intrusão, por exemplo, sonhos, pesadelos, flashbacks, sintomas de evitação. Então, a vítima tende a evitar pessoas, situações ou circunstâncias associadas com o evento traumático. A gente tem alterações de cognições ou humor e a gente tem hipersensibilidade. Vítimas de trauma ficam com o sistema alerta
como se a qualquer momento fosse acontecer uma grande tragédia. E, lamentavelmente, muitas vezes acontece, e em muitos lares, essas violências estão acontecendo diariamente. Então, assim, mais do que explicada a presença desse sintoma nas mulheres e também nos seus filhos e filhas. Em relação aos sintomas de evitação, tem um aspecto interessante. É fundamental que seja compreendido, porque muitas vezes a vítima não quer falar sobre o tema. Quando ela está numa audiência ou quando ela está fazendo uma denúncia, há esse desafio da vítima em tocar em certos conteúdos, e aí eu tenho alertado que isso são sintomas de evitação, e não um termo que às vezes é utilizado no sistema de justiça ou no sistema de segurança pública, que é uma vítima não colaborativa. Permitam-me uma pausa. Bom, o sexto aspecto que eu quero trazer para vocês é que as vítimas podem apresentar alterações no modo de processar informações devido ao trauma. E, em especial, eu quero trazer a questão da amnésia dissociativa, ou seja, vítimas de trauma têm capacidade de recordar algum aspecto importante do evento traumático. Normalmente, como é que a gente armazena uma informação? Se hoje à tarde você for contar sobre ter assistido a palestra ou sobre sua manhã, você vai contar numa ordem cronológica, você vai falar sobre o contexto, então sobre a sequência, sobre a importância, sobre emoções presentes. Então, é esperado que uma vítima de violência conte dessa forma. No entanto, quando alguém vivencia o evento traumático, a forma dela codificar a experiência é diferente dessa que eu relatei. Ela codifica de uma forma fragmentada. Então, às vezes, a vítima ela é capaz de contar sobre algum fragmento sensorial, uma imagem, um som, um cheiro, uma sensação, mas ela não consegue contar nessa ordem que é esperada. E aí, o que a gente tem? É esperado que a vítima conte, né, de uma forma organizada, mas o que ela tem são fragmentos de informação. E o que é importante, né? A gente tem que repensar como essas vítimas são entrevistadas e a gente também não pode, sabendo disso, a gente evita o risco de se entender que essa mulher está mentindo. Então, quando às vezes ela não lembra algum conteúdo importante, é compreendido que, bom, se ela passou a experiência, não sabe contar, tem alguma coisa errada. E a gente pode estar falando simplesmente de amnésia dissociativa. Uma outra questão fundamental é a questão da violência psicológica. É muito difícil, lembrando, né, que a psicologia nasce na filosofia, e é claro, né, uma honra nascer na filosofia, mas a gente tem que psicologia é o estudo da mente, influenciada ainda por um pensamento cartesiano de separar mente e corpo, é muito difícil, às vezes, ser compreendido que o efeito da violência psicológica se dá sobre o cérebro e sobre o corpo. E aí, o que eu tenho muito discutido, né, com o sistema de justiça, e tenho tido oportunidade de levar essas informações para espaços bastante diferenciados. Então, tenho tido o privilégio de ser ouvido por magistrados, por promotores, por desembargadores, oportunidades de levar isso para o CNJ, então, de trazer esse conhecimento da neurociência para esses profissionais. E já adianto, é impressionante o quanto há uma abertura para se ouvir sobre esses temas. Esse é um documento importante da OMS de 2013 sobre prevalência e efeitos na saúde da violência doméstica e também da violência sexual. E eles destacam 3 mecanismos chaves pelos quais a violência por parceiro íntimo, é um outro termo usado para violência doméstica, pode levar a resultados adversos à saúde. Então, eles trazem o trauma físico, o trauma psicológico, o estresse e o medo e controle. Na minha leitura, o item 2 e 3, a gente está falando de violência psicológica. Quando a gente fala de trauma físico, é muito fácil compreender que, por exemplo, um murro no olho cause um hematoma. E que isso leva a danos, então, danos musculoesqueléticos, tecidos moles, trauma digital. Isso leva a invalidez, deficiências, incapacidades, mas também à morte. Ou pelo evento em si,
ou por homicídio ou por suicídio. No entanto, uma coisa que às vezes é menos compreendida é que grande parte dos traumas físicos, e isso dá muitos estudos, os agressores de mulheres, no contexto de violência doméstica, visam muito a face da vítima, visam muito a cabeça da vítima. Então, são os lugares mais comuns de violência. E o que a gente tem hoje, né? Então, esse, por exemplo, é um fascículo só sobre o impacto, só sobre violência doméstica e lesão cerebral. Então, a gente tem mulheres com golpes na cabeça, agito violência da cabeça, privação de oxigênio, queda. Só que o que nós temos? Muito dessas lesões, elas ocorrem a um nível molecular, a um nível mais microscópico. Então, não há sinais físicos de que uma lesão tenha ocorrido, mas olha as consequências. Mulheres reclamando de cefaleia, tontura, depressão, chorosa, irritada, frustrada, inquieta, pouca concentração, distúrbios de sono, esquecimento. E muitas vezes a gente se pergunta por que essas mulheres não buscam ajuda. Muitas vezes elas não buscam ajuda, porque a própria capacidade dela de se autodefender e buscar ajuda foi prejudicada pelo impacto da violência sobre o seu cérebro e sobre o seu sistema cognitivo. O outro aspecto, agora então mais especificamente em relação à violência psicológica, é muito difícil, né? Às vezes se visualizar que o efeito da violência psicológica se dá sobre o cérebro. E olha que interessante essa revisão sistemática publicada de 2014. Eles foram verificar o efeito de diferentes violências sobre a saúde de vítimas de violência doméstica, e eles chegam a doméstica deveria ser considerada a forma mais grave de violência doméstica. Por quê? Porque quando ela afeta a saúde mental das vítimas, e aí, de novo, eu prefiro o termo saúde cerebral, por consequência, ela afeta a saúde como um todo. E aí, eu quero trazer essa história da lógica do fator de risco, porque isso é fundamental para tipificar crime de violência psicológica. Então, o que a gente tem? No direito, eles têm muito uma lógica que a gente chama de nexo de causalidade, que é X causou Y. Só que dentro o que a epidemiologia nos ensina é uma lógica de fator de risco, é que um evento não necessariamente causa diretamente uma consequência, mas ele aumenta a probabilidade que ocorra. E olha que interessante, a violência psicológica, sim, leva prejuízo à saúde mental, mas isso pode levar essas mulheres ao uso de substâncias como álcool, tabaco e outras drogas. Isso pode levar a ela desenvolver doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e hipertensão, transtornos somatoformes, como intestino irritável, dor crônica e dor pélvica crônica. E aí é interessante que muitas vezes essas mulheres são chamadas de poliqueixosas, e na verdade o que elas estão apresentando são transtornos somatoformes. E isso levar de novo à invalidez, deficiências, incapacidades e morte por doenças, por homicídio e por suicídio. E olha aqui, como a gente vai demonstrar que uma violência psicológica levou essa mulher a ter uma dor pélvica crônica? Ou mais, a gente tem medo e controle levando a um prejuízo no controle sexual e reprodutivo dessas mulheres, e elas não acessam, elas acabam tendo ausência de acesso à contracepção, sexo inseguro, e isso leva a um prejuízo da saúde delas e dos seus bebês. A gente tem baixo peso ao nascer, prematuridade, perda de gravidez. De novo, como associar as violências psicológicas a uma prematuridade? E mais, esse bebê foi prejudicado. Como é que o direito vai tratar essa questão e vai responsabilizar o agressor também quanto a isso? Para vocês verem o desafio quando o direito não considera o conhecimento das neurociências e de outras ciências. Olha o que a gente tem também: medo e controle com falta de autonomia, dificuldade para procurar cuidado e outros serviços, e prejuízo à saúde reprodutiva e sexual,
gerando gravidez indesejada, aborto, HIV, outras doenças sexualmente transmissíveis, problemas ginecológicos. Então, a lógica de fator de risco precisa ser considerada para que, de fato, o responsável pela violência psicológica seja responsabilizado. Olha essa lógica. Uma violência doméstica pode levar a um estresse, que leva a uma alteração no cérebro, que leva a uma depressão, que leva a uma alteração imunológica e uma doença autoimune. Então, no direito, a lógica que se tem é X causando Y. No caso das neurociências e outras ciências, a gente sabe que essas relações são mais complexas. Inclusive, esse desencadear pode ser ainda mais agravado se tem trauma precoce presente, se tem sedentarismo, obesidade, se a cidade é uma cidade segura ou não segura, se essa mulher vive num ambiente com poluição, outros estresses, se tem pouco apoio social, genética. Então, é muito importante que a gente leve esse conhecimento para o direito. E olha as implicações jurídicas. No Brasil, nós não temos tipificado crime de violência psicológica. Então, eles tomam emprestado outras figuras do Código Penal. Então, algo que se tenta encaixar a violência psicológica é em crimes de dano. E um desses crimes de dano é o crime de lesão corporal. Você poderia dizer, que bacana, violência psicológica, crime de lesão corporal. Mas qual o desafio que a gente tem? Para você caracterizar como crime de lesão corporal é um crime de dano, você tem que mostrar um exame de corpo de delitos, para mostrar a materialidade, tem que mostrar o nexo de causalidade. O que acontece? Em regra, você tenta tipificar em lesão corporal, mas a vítima não tem como fazer um exame de corpo de delito e mostrar o quê? Uma alteração fisiológica no cérebro? Mostrar um nexo de causalidade, sendo que uma violência psicológica aconteceu há 2 anos e ela está desenvolvendo uma doença autoimune hoje? Então, esse crime, embora em algumas situações consiga ser utilizado, em muitos casos essas exigências não conseguem ser cumpridas, e aí, é claro, o agressor não é responsabilizado. Eu tenho levado à discussão que, como violência psicológica em regra, um fator de risco de outras doenças, ela deveria ser encaixada num outro tipo de crime, que é crime de perigo. E o que tem de diferença? Não exige exame de corpo de delito e não exige demonstração do nexo de causalidade. A vítima só tem que comprovar que a violência ocorreu. Se tem uma série de estudos mostrando que a violência doméstica e a violência psicológica aumenta o risco de se desenvolver o risco de se desenvolver doenças mentais e físicas, demonstrando que a violência ocorreu, estaria demonstrado o crime. E aí a gente tem já, né, no nosso Código Penal, o chamado crime da periclitação da vida e da saúde. Mas, mesmo assim, a gente precisa, né, ter tipificado o crime de violência psicológica, porque, embora a gente tenha essa figura, as implicações do que é uma violência psicológica ainda não é considerada e a pena é muito baixa. Bom, caminhando para o nosso nono aspecto que eu quero pontuar, as vítimas não escolhem como reagirão à violência. Elas podem apresentar respostas adaptativas ou não. Isso vale para a violência doméstica, de novo, né? Às vezes é questionado por que a mulher não teve determinados comportamentos, mas aqui eu queria focar num aspecto muito importante, que é a questão da violência sexual. Bom, todo neurocientista conhece esse desenho do Ledoux, né? No caso, o desenho original era de uma cobra, né? Ativando aqui a amígdala e, ao mesmo tempo, por meio do tálamo visual, ativando o córtex visual. Então, o estímulo chega primeiro na amígdala, desencadeando respostas como luta, fuga e congelamento. E já falo sobre a imobilidade tônica, mas lembrando, né, que não só cobras, como no desenho do Ledoux, causam essa ativação, mas violências e ameaças causam essa mesma ativação.
E o cérebro, para desencadear uma resposta de luta, de fuga, de congelamento, vai considerar uma série de variáveis e a resposta de defesa que virá é involuntária. E aqui quero destacar que a gente fala muito de congelamento. Eu gosto dessa palavra porque, principalmente para o leigo, é muito fácil de imaginar o que se trata, mas a gente tem congelamento e temos também imobilidade tônica. Congelamento é a resposta, essa é uma resposta também de mobilidade motora, mas que ocorre antes do contato físico. Depois que o agressor tem o contato físico, a gente tem uma outra resposta também que envolve mobilidade motora, mas nós que chamamos de mobilidade tônica. Eu tenho usado para os leigos, sempre em regra, o termo congelamento para facilitar a compreensão, mas vale a pena a gente discutir, inclusive porque assim a gente vai ter a professora doutora Eliane Volchan fechando o 11º CCNEC, né? E ela é uma especialista em mobilidade tônica. Agora, olha que incrível, de 37, e aí, porque eu estou considerando vários estudos, a 70% das vítimas de ataque sexual congelam. Quando eu levei essa informação para o sistema de justiça, o impacto foi enorme, porque muitos comportamentos de vítimas começaram a ser entendidos. E para as próprias vítimas faz toda a diferença saber que elas não reagiram, porque elas tiveram uma resposta involuntária de congelamento. E mais o que a gente tem? Quando ocorre congelamento ou imobilidade tônica, é mais comum. Se as vítimas já sofreram trauma anteriores, e vamos lembrar das nossas crianças vítimas secundárias de violência doméstica, quando elas já passaram por violências antes, elas têm mais chances de congelar, e isso é um péssimo prognóstico. Normalmente, vítimas que congelam têm maior risco de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático e com menor resposta a tratamento farmacológico. E olha as implicações. No nosso Código Penal, você só caracteriza a ocorrência de violência sexual, e em especial de estupro, se for caracterizado que houve dissenso. Ou seja, olha a situação. É preciso ser demonstrado que a mulher ofereceu resistência, que ela não concordou com o ato. Agora, como como a mulher pode concordar ou não com o ato se ela está em congelamento? E aí a gente tem trazido uma discussão muito importante, que precisa ser diferenciado consentimento de congelamento, porque sem essa compreensão há uma culpabilização social da mulher que foi vítima de violência sexual, e vale lembrar que a culpa da violência sexual sempre é do agressor, nunca é da vítima. Sem essa compreensão leva à culpabilização social, a própria vítima se autoculpabiliza porque ela não entende por que ela não reagiu e lida com vergonha e culpa. Então, esse é um aspecto importante. Eu escrevi um artigo sobre isso com uma juíza de direito, e isso é tão importante que foi um aspecto chave num dos casos, né, que eu não vou citar, mas num dos casos de violência sexual de uma grande quantidade de pessoas, num dos casos mais famosos que ocorreu no Brasil, esse conhecimento passou a ser considerado para se compreender porque mulheres sofriam violência do lado de um lugar onde tinham várias pessoas e não conseguiam reagir e se defender. Chegando ao 10º ponto, é fundamental a gente ter em mente que as vítimas podem apresentar comportamentos, emoções e alterações de humor que variam de vítima para vítima devido ao trauma. E aqui eu tomo emprestado uma exposição que chama Nunca Me Calarei, do fotógrafo Márcio Freitas. E o que ele fez? Ele convidou mulheres que haviam sofrido violência sexual a, enquanto lembravam, lembrar o que havia ocorrido, pintar suas mãos de vermelho e, a partir disso, pintar o rosto. Então, a gente acabou tendo um experimento
um experimento interessante que é ver expressões faciais de vítimas só em lembrar do evento traumático vivenciado. Isso que é o que é esperado de muitas vítimas, elas demonstrarem sofrimento psicológico intenso ou prolongado. Mas também a gente pode ter um estado de humor negativo, como medo, horror, culpa, vergonha. E imagina essas mulheres estando em tribunais, estando em audiências, estando em depoimentos em delegacias, tendo que lembrar do ocorrido e contar. Então, esses estados precisam ser considerados. Mas olha o que a gente pode ter. A gente pode ter, por exemplo, um estado entorpecido. Então, às vezes é difícil de compreender para quem não é familiarizado com essas reações por causa do trauma, e você tem lá alguém que às vezes não é capaz de contar sobre o que ocorreu, não é capaz de colaborar com o sistema de justiça. A gente tem também comportamentos irritadiços e surtos de raiva. Eu recebi há umas 3 semanas uma mensagem de uma advogada que trabalha com vítimas de violência, e ela disse: a vítima foi bastante agressivo comigo e com a minha equipe, e eu só disse: não se incomodem. Né? A Regina já nos explicou por que elas se comportam assim. Então, imagina um magistrado ouvindo uma vítima e ela demonstrando agressividade devido à ativação dessa circuitaria, né, que foi impactada pelo trauma. Se ele não compreender que isso é um sintoma, e não porque essa mulher o está agredindo deliberadamente ou gratuitamente. A gente não tem esse caso essas fotos, né, dentro da exposição Nunca Me Calarei, mas o DSM-5 relata o que é chamado de síndrome cultural, que é o ataque de nervos. E é muito comum mulheres, quando são chamadas a falar sobre a violência sofrida, terem ataques de riso. E imagina como fica, né? Como essa mulher é julgada se, de novo, não é compreendido que isso é um sintoma de trauma. E aqui vale lembrar que cada ser humano é único, cada evento traumático tem características únicas e cada vítima vai reagir de uma forma diferente. Bom, concluindo, né, eu quero trazer essa frase de um programa que chama Trauma Informed Care, e aí algo assim, isso dá uma discussão, isso dá uma palestra, que é a importância de nós termos programas baseados no conhecimento sobre trauma, programas baseados no que a neurociência tem nos ensinado a respeito de vítimas de violência. E a frase é: ninguém está imune ao impacto do trauma. O trauma impacta o indivíduo, famílias e comunidades por perturbar o desenvolvimento saudável, afetar negativamente os relacionamentos e contribuir para problemas de saúde mental, incluindo abuso de drogas, violência doméstica e abuso infantil. Todo mundo paga o preço quando uma comunidade produz múltiplas gerações de pessoas com trauma. E aí, qual então é a ideia do nosso diálogo, né? É que muitas vezes a violência não tem como ser prevenida, que é o nosso primeiro objetivo. Mas, com esse diálogo entre a neurociência e o direito, o comportamento da vítima pode ser compreendido baseado em estudos científicos. Essa vítima passa a ser acreditada e compreendida, ela pode ser acolhida, com isso a prova valorada e o agressor responsabilizado. E o mais importante, essa vítima pode retomar sua vida após esse evento ter ocorrido. E aqui me permitam o quão fundamental também é nós falarmos sobre psicologia baseada em evidência científica. Então, hoje nós temos estudos como o produzido pela OMS em 2013, com diretrizes sobre tratamentos com efetividade demonstrada para o tratamento de trauma. E aqui, assim, com alegria que eu compartilho essa experiência. No ano passado,
eu levei esse tema para a 13ª Jornada Lei Maria da Penha e tenho tido a oportunidade nos últimos 3, 4 anos a falar sobre isso em eventos como o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar. Então, esse é um evento que, no final dele, eles elaboram proposta para ampliar a política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, eu fiz uma fala rápida de 20 minutos, e é interessante que na carta, pós, então, a Lei Maria da Penha, olha o que eles colocam. Apresentamos abaixo as propostas de ações para ampliar a efetivação da política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, eles colocam várias propostas, segunda: fomentar a implementação de ações educacionais continuadas e de sensibilização, baseadas em dados da Organização Mundial da Saúde e em outras evidências científicas de que a violência doméstica é um fator de risco para a saúde física e cerebral das mulheres e de seus filhos. Então, como eu disse, o sistema de justiça e o sistema de segurança pública, eles estão muito abertos para esse diálogo. Na verdade, mais do que abertos, assim, são inúmeros os convites para que eles possam aprender mais sobre isso. Então, precisamos muito dos neurocientistas dialogando com o direito. E trouxe um tema. A gente tem vários outros temas onde esse diálogo ocorre e tem impacto, então, sobre o direito. E, terminando, me permitam fazer um agradecimento especial. Nessa semana, a gente teve o CNPq, né, premiando alguns pesquisadores, e um dos pesquisadores premiados foi o professor Dr. Frederico Guilherme Greff. E aqui o meu muito obrigado a ele aparece na foto com a esposa, né, a dona Heloísa Greff. O Greff foi o primeiro cientista no mundo na década de 60, se alguém quiser olhar, é um artigo, é só colocar Greff, Schoenfeld, quando ele estava fazendo o pós-doutorado dele em Harvard. Ele é o primeiro cientista no mundo a relacionar a serotonina à ansiedade. E a minha primeira graduação foi em educação física. Eu era atleta, fiz a primeira graduação em educação física, e na graduação eu começo a me encantar por pesquisa. E existe um programa de psicobiologia, né, que poderia chamar de neurociência, na USP de Ribeirão, e eu me interesso pelo programa, e eu procuro o professor Greff com 19 anos, sem saber nada de neurociência, e confesso, sem saber entender muito direito o trabalho dele, e muito menos quão grande ele era. Ele abre a porta do laboratório, e aí, então, já são quase 35 anos trabalhando com neurociência. Então, meus cumprimentos ao professor Greff, que nessa quarta-feira recebeu o título de pesquisador emérito do CNPq, e porque o encontro com ele e tudo que eu aprendi e tenho aprendido com ele fez toda a diferença na minha vida. E olha que interessante, está fazendo muita diferença para o enfrentamento e para a prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres e seus filhos. E com isso, eu termino essa exposição aqui, novamente agradecendo a comissão do 11º CCNEC. Então, muito obrigada pela essa oportunidade de compartilhar essa experiência que eu tenho tido de diálogo entre o direito e a neurociência. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Regina, a brilhante palestra, muitos elogios, viu? Aqui, inclusive da professora Eliane Volchan, vai ser nossa palestrante de encerramento, ela está acompanhando a palestra desse feedback positivo. Várias perguntas através do chat também, eu vou selecionar algumas. E tivemos recorde de público, viu? Na sua palestra, com 136 pessoas acompanhando. Certo? Vou iniciar aqui as perguntas. Me permitam dizer assim que me emociona. A gente tem produzido coisas incríveis dentro dos nossos laboratórios e nós temos assim cientistas incríveis no país, mas muitas vezes esse conhecimento só fica entre os pares.
a gente precisa traduzir isso em linguagem amigável para todo mundo que quer aprender sobre neurociência, que precisa desse conhecimento, mas se nós não traduzirmos, nós vamos continuar pregando para pares. Então, assim, obrigada por cada um que entendeu a importância desse diálogo, e realmente me emociona muito. Obrigada por cada um de vocês que, se, que separou esse tempo para isso. Obrigada. E professora Helena Buchan, né, nossa mestra, não é? Assim, uma honra enorme, né, ter a senhora nesse espaço. Muito obrigada. Vamos à primeira pergunta, em relação às políticas públicas. Você acredita que as políticas públicas e as medidas protetivas de prevenção têm sido suficientes para combater a violência contra a mulher? O que eu posso dizer é assim, eu acompanho muito próximo, porque esse diálogo, né, e aqui é importante eu citar, eu ganhei muito espaço nesse diálogo a partir da abertura que foi dada pela juíza de violência doméstica e familiar, a doutora Luciana Lopes Rocha. Ela se encantou por esse conhecimento da neurociência e ela foi muito importante para a abertura de vários espaços. Então, eu acompanho até discussões na Assembleia Legislativa sobre a elaboração de lei, eu acompanho o trabalho do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar. Então, a resposta é: não é suficiente, mas nós temos caminhado muito e tem sido feito grandes conquistas. Quando eu mostro, né, que na Jornada Lei Maria da Penha eles se abrem para aquelas informações e mais, no acompanhamento que tem sido feito para a elaboração da tipificação de crime de violência doméstica, esse conhecimento elevado, então, assim, temos muito para caminhar, muito mesmo, porque os dados de violência doméstica no Brasil são assustadores, mas, ao mesmo tempo, muitas conquistas sendo feitas. Então, precisamos olhar para o que tem a ser conquistado, mas sem perder de vista para o quanto a gente já tem caminhado. Mas, assim, infelizmente, somos o quinto em feminicídio no mundo. Violência sexual contra a criança no país assim, é medonho. Dentro de casa, eu estou falando que, em regra, crianças são vítimas de violência de pais ou conhecidos. Então, assim, é medonho. Mas, assim, muita gente séria e comprometida nesse enfrentamento. Certo. A próxima pergunta é que você falasse um pouco sobre eventos traumáticos na infância e o desenvolvimento de ansiedade social. Ok. Como a gente está falando de fator de risco, o que a gente tem claro hoje, então, esse estudo é muito importante, né, que é o ACE, de Experiências Adversas na Infância, em inglês Kaiser, é fácil de encontrar, um estudo com mais de 17 mil pessoas, você ter experiência adversa na infância levando a prejuízo de saúde mental e física. Então, com certeza aumentando o risco de transtornos de ansiedade. Eu não tenho dados aqui exatamente qual é o aumento desse risco. Então, recentemente eu estava vendo sobre o de diabetes, o quanto o risco é aumentado de diabetes tipo 1, mas eu não tenho dado aqui. Mas, com certeza, aumenta a probabilidade de desenvolver não só transtorno de ansiedade social, ou uma fobia social, mas outros transtornos de ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático, transtorno depressivo, transtorno bipolar. Assim, é só lembrar, né, a árvore do trauma que eu mostrei. Então, você impacta neurodesenvolvimento. Quando você impacta neurodesenvolvimento, várias possibilidades de adoecimento. Mas é sempre importante, Ellen, a gente lembrar, existe literatura demonstrando tratamentos efetivos para trauma. Então, é claro que a gente quer prevenir, não tendo sido possível, não há motivo para desesperança. Aí é outra política pública, né, que vale a pena discutido, é que as pessoas possam acessar tratamentos psicoterápicos baseados em evidências científicas. Essa é uma discussão importante também para ser trazida. Sim.
E outra pergunta aqui também, a professora fala da violência como bullying, por exemplo, na infância, né? Se isso também pode causar esses mesmos sintomas na vítima, os mesmos sintomas da violência doméstica. Uhum. Na semana passada, ou na retrasada, eu coloquei um post no Instagram exatamente sobre eventos traumatogênicos menos conhecidos. Aí entra bullying, entra ciberbullying, entra assédio, entra a questão de ser vítima, passar por uma situação de traição, entra os traumas históricos. Então, nós temos populações que vieram de traumas históricos como escravidão, genocídio, como o Holocausto. Então, assim, perguntou-se sobre o bullying, mas dizer que vários eventos traumatogênicos são menos conhecidos, mas também impactam o cérebro e o corpo. Então, a resposta é sim, mas só para ampliar, que são vários para além do bullying. Lembrando, olha que incrível, preconceito. O que é ser vítima de preconceito? Racismo. O que é ser vítima de racismo? Então, o trauma, como o Vanderkolk gosta de colocar, que trauma é uma epidemia, ou eu prefiro dizer, uma pandemia silenciosa. Então, hoje, se nós olharmos mais de perto, grande parte das pessoas com ou transtorno de estresse pós-traumático, ou com sintomas de trauma, porque não necessariamente você tem todos os sintomas presentes para caracterizar o transtorno, vão passar pelas suas vidas sem receber tratamento adequado. Sim, eu acho que a vergonha e a culpa, né? Muitas vezes inviabilizam até essa pessoa de procurar ajuda, né? Exato. E aí tem algo importante que é uma pergunta. A pergunta não é o que existe de errado com você, o que te aconteceu. Nós precisamos mudar a pergunta quando nós estamos falando de pessoas com transtornos mentais ou com sintomas que não são caracterizados como transtorno. Então, não existe transtorno da vergonha. Existe um colega, que é o Antônio Teixeira, se vocês quiserem olhar no Instagram, ele tem publicado uma série de lives só sobre culpa e vergonha, porque o impacto da culpa e da vergonha é devastador. Uma outra pergunta, professora, é sobre o ser mulher, né, na nossa sociedade. Então, ser mulher é um constante desafio para o seu desenvolvimento cognitivo, físico e psicossocial. A gente aí precisaria pedir ajuda dos sociólogos, né? Mas a gente não pode deixar de falar do patriarcado, a gente não pode deixar de considerar, então, o contexto histórico, a gente não pode deixar de considerar que a gente ainda nem sabe direito o que é ser menino ou menino, a gente é formatada para aceitar uma subjugação, de sermos subjugadas. Então, com certeza, infelizmente, a gente é sujeita a eventos traumatogênicos e diversos dele por ser mulher e, antes de ser mulher, por ser menina. E ainda somos formatadas a aceitar de que é ótimo ser assim. Então, sim, a gente, como mulher, e mais, eu não posso deixar de apontar, num momento histórico onde direitos têm sido deixados de ser considerados, a gente vai ter cada vez mais, no meu entendimento, ainda complicado pela pandemia da Covid-19, a gente vai ter mais casos de trauma. E, recentemente, eu tive um convite da Escola Nacional da Magistratura para falar da situação das vítimas de violência doméstica num contexto de pandemia. Então, imagine o que é ser vítima de violência doméstica no momento de isolamento.
E aí, quais vão ser as implicações disso? Além, né, do que essas vítimas estão sofrendo hoje, mas quais vão ser as implicações a curto, médio e longo prazo? Então, sim, é muito desafiador ser mulher, mas, ao mesmo tempo, incrível. Lembrando que nem todas as mulheres acessam oportunidades como eu imagino que a maioria das mulheres que estão aqui presentes hoje acessam. Então, a gente está falando de algo importante que são interseccionalidades. Essa mulher, então, tem o desafio de ser mulher, tem o desafio de ser pobre, tem o desafio de morar na periferia, tem o desafio de não acessar saúde, educação, tem o desafio, né, de viver em cidades perigosas, tem o desafio de estar num ambiente poluído. Então, tudo isso são ainda mais complicadores do ser mulher. Então, o ser mulher é num contexto ainda maior. Mas não quero deixar de pontuar que todos estão sujeitos a trauma, tanto que muito que se sabe de trauma foram com soldados, então foram com veteranos de guerra, então não posso deixar de trazer essas questões, e penso muito, muito mesmo, nas meninas, mas penso muito no que hoje a gente tem chamado de masculinidade tóxica, ou seja, o que meninos têm sido, o que tem sido impostos a meninos para uma masculinidade que os adoecem. Então, poderíamos estar falando também sobre os desafios de ser homem na nossa sociedade. Uhum. Inclusive, professora, a senhora falando aí, eu fiquei pensando se, inclusive, os agressores, né, eles não, ao longo da vida, eles também não foram vítimas de traumas, né, que de certo modo interferiram também a nível cerebral. Essa é uma discussão importante. A gente sempre tem que falar de responsabilização de agressor, mas eu concordo com você, Ellen. Os agressores, antes de serem agressores, foram meninos. E eu sempre penso muito nos meninos. Aqueles são submetidos, como eu já disse, né, em função dessa masculinidade tóxica. Ela adoece todo mundo. Então, a questão do patriarcado, as questões históricas, no final todo mundo perde. E agora sim, a gente não pode, né? Aí voltando para a questão das mulheres, a gente não pode esquecer o que tem a que as mulheres têm sido submetidas historicamente devido ao patriarcado. Então, existem pressões, existem subjugares, se é que existem subjugares, né, inerentes à condição de se nascer mulher. E isso historicamente. Então, se a gente estivesse falando de uma maratona, nós estamos saindo 30, 40 quilômetros antes da linha de saída. Então, tem desafios impostos a nós mulheres pela condição de ser mulher. Uhum. A última pergunta para a gente encerrar, né, nosso bloco de perguntas, como a justiça brasileira, tanto no âmbito civil quanto penal, tem lidado com a dificuldade em se estabelecer um nexo causal das vítimas de violência doméstica? É assim, a gente não pode esquecer que existe uma legislação e existe exigências nessa legislação para caracterizar um determinado crime. Então, por exemplo, quando eu trago a questão dos crimes de perigo, para eu caracterizar uma lesão corporal, tem que ter lá exame de corpo de delito para mostrar, está ali, o dano está caracterizado. E a gente tem um nexo causal. Existe uma legislação que exige isso. O que nós podemos fazer é trazer discussões como essa do fator de risco para ser considerado, porque senão, infelizmente, o juiz não tem como dar uma sentença favorável, não há uma má intenção, uma má vontade do magistrado, da magistrada, mas há uma impossibilidade legal dele responsabilizar um agressor se os requisitos da lei não estão sendo atendidos. Então, para isso, nesses casos,
a gente tem realmente, muitas vezes, o desafio da produção de prova. Uhum. E aí, qual é a discussão? Quando eu trago essa discussão, você viu que eu fiz questão de pontuar. A lógica do crime de dano é um, a lógica do crime de perigo é outro, mas, infelizmente, a nossa legislação não considerou o conhecimento que a epidemiologia nos traz sobre o fator de risco. E isso precisa ser considerado. E como passa a ser considerado? Quando a gente fala de transdisciplinaridade. Quando o direito aprende com a neurociência, aprende com a epidemiologia, aprende com a psicologia, aprende com a antropologia, aprende com a sociologia e vice-versa. Uhum. Então, enquanto isso, sim, nós temos ainda muitas vezes, mas insisto, são requisitos de lei e eles precisam ser cumpridos para essa responsabilização do agressor. E temos mais. Aí a gente poderia falar de justiça restaurativa. A gente não quer só que o agressor seja responsabilizado. A gente quer que existam políticas públicas adequadas para que essa mulher volte ou tenha uma vida digna. Aí a gente está falando de dignidade da pessoa humana. Porque se ele for responsabilizado, mas ela não acessa uma condição de criar a família dela, ela não acessa educação, ela não acessa saúde, ela não acessa tratamento para o trauma, o quanto de fato a gente fez justiça. Então, a discussão é ainda mais ampliada do que a própria responsabilização do agressor. E aí vale a pena, para alguém que quiser mais ler sobre isso, o que a justiça restaurativa tem proposto. Sim. A gente vai encerrar as Ellen, perguntas. Oi. desculpa, eu tive que entrar aqui e invadir um pouquinho Sim. de vocês, porque, para avisar a Regina, sua palestra foi o mais absoluto sucesso de audiência aqui pela manhã. Nós não estamos conseguindo, até temos dificuldade para poder gerenciar as perguntas e Sim, as tem muitas. respostas. O pessoal da moderação aqui da organização e também o pessoal do chat se emocionou muito com a sua fala, e eu entrei aqui para perguntar para você se, por conta de todo esse sucesso, você teria disponibilidade para ficar uns 5 minutos, 10 minutos a mais, porque realmente tem tocado muita gente, sua fala tocou muitas pessoas. A Eliane Volchan aqui está agradeceu bastante, e por conta desse sucesso, queria saber se você tem esse tempinho extra. O tempo que vocês desejarem, eu estou à disposição. É um encontro muito especial para mim também. Você sabe, a sensação de, ai, que bom, não estou só, né? Nossa, já pensou todo mundo, né? Tantos neurocientistas assim, pensando junto, divulgando junto, fazendo provocações junto. Então, é claro, estou bastante à disposição. Então, vamos seguir nas perguntas, né? A pedidos, temos bastante perguntas mesmo. Em seu dia a dia, qual o traço de personalidade mais comum observado nas crianças, que são filhas de mulheres vítimas de violência? Eu não trabalho com as crianças vítimas. O que eu tenho o conhecimento desse se debruçar, porque assim na minha prática clínica eu sou especialista em trauma, mas eu não atendo as crianças. Mas o que a literatura traz, né? E eu compartilhei um slide, pode ser manifestado desde uma dificuldade de aprendizagem, pode ser manifestado por um medo excessivo, mas pode ser manifestado, como eu mostrei nessa apresentação, pelo desenvolvimento de um diabetes tipo 1. Então, assim, as possibilidades de adoecimento, então não se trata de pensar na personalidade da criança, mas a gente voltar pela pergunta. Em vez de eu perguntar o que há errado com essa criança, mas eu perguntar o que aconteceu com essa criança. Agora tem uma coisa positiva em relação às crianças. A questão do neurodesenvolvimento joga contra e a favor. Então, quando a gente fala da árvore do trauma, tem um impacto sobre todo o desenvolvimento, mas se a gente, né, pensar em termos de plasticidade, essa criança normalmente responde mais rápido à intervenção, a tratamento de trauma. Então, resumindo, como vai se manifestar nessas crianças não tem a ver com a personalidade especial, mas sobre
qual a violência sofrida. E mais, ainda ontem nós conversávamos no jantar aqui em casa, algo muito triste em relação às crianças, porque, ao mesmo tempo, em regra, quem comete a violência é para o colo para o qual ela corre. Então, é cruel o que essas crianças vivem em situação de violência. Uhum. Sobre essa interlocução entre direito e neurociências, quais os avanços que ainda precisam ocorrer entre a interligação do direito e neurociências que favoreçam os fatores de proteção das vítimas, tanto as mulheres quanto seus filhos? Eu comecei a falar sobre esse tema e ainda fico surpreso pela quantidade de convites que surge para eu falar sobre esse tema, desde capacitação no sistema de segurança pública quanto no de justiça. E, para mim, o que hoje é mais importante é que o maior número de pessoas saibam sobre isso. Tanto vítimas, quanto qualquer pessoa que trabalha num tribunal, porque essa mulher, antes de chegar na audiência, foi atendida pelo cartorário, foi atendido pelo vigia, ela passou por outros profissionais, ela teve acesso, quando tem, a equipe psicossocial. Então, assim, eu tenho feito uma hashtag que é precisamos falar sobre trauma. Então, o que vai permitir o avanço é quanto mais pessoas souberem. E eu vou te falar, eu devo estar falando sobre isso há uns 4, 5 anos, nunca eu recebi um senão sequer, sem exagero, de quem me ouviu falar. Muito pelo contrário. Sabe que em regra dizem? Eu observava isso, mas eu não sabia que era isso que acontecia. Então, para avançarmos, mais pessoas precisam saber sobre o que nós, neurocientistas, estamos estudando nos nossos laboratórios. E, como eu disse há algum tempo, precisam saber numa linguagem que eles possam reproduzir e compreender, não de uma forma simplória, mas com uma linguagem amigável. Então, precisamos muito de divulgação científica, porque o público que nós temos no direito é um público ávido por essas informações e eles são muito abertos para tudo isso que tem sido levado. Ótimo, professora. Quais são os desafios que a senhora se depara para estabelecer esse diálogo com o direito? Como eu disse, eu não vejo desafio, mas hoje o que mais assim me dói é que pouca gente vai acessar um tratamento adequado. Então, assim, hoje eu acho que é o que mais... E assim, né, como psicóloga clínica, o que eu vejo assim no consultório, e eu paro e falo, poxa, a porcentagem é muito pequena de quem vai acessar um tratamento psicoterápico e mais, baseado em evidência científica para intervenção em trauma. Então, eu me preocupo muito, né? De novo, a gente quer responsabilizar o agressor, mas a gente quer que essas mulheres tenham vida dignas. E as condições para que essas mulheres tenham vidas dignas extrapola o diálogo. Elas envolvem políticas públicas de uma forma mais ampla e lembrando como a mulher ainda é vista. Então, assim, eu acho que esses são os grandes desafios a serem vencidos. E eu insisto, num país com o 5º índice de feminicídio no mundo. Então, algo muito errado acontecendo para além do sistema de justiça e para além desse diálogo. Eu acho que a gente passaria amanhã, o resto da manhã, né? Oba! Doutora Regina conversando aqui, mas eu vou encerrar as perguntas, espero ter outras oportunidades de conversar sobre esse assunto tão instigante. Muitas perguntas de fato aqui, né? O pessoal bem curioso para saber mais a respeito do assunto. Eu gostaria de agradecer, em nome do Programa de Neurociência Cognitiva e Comportamento, PPGNEC, por sua participação, sua presença aqui.
E a todos os presentes também que assistiram, né? Como a gente já falou, foi recorde de audiência nesta palestra da manhã. Aguardamos todos vocês na programação do turno da tarde, que se inicia às 2h, com outras 2 palestras. Tá certo? Muito obrigada e até a próxima, doutora Regina. Muito obrigada por vocês abrirem esse espaço e pela sensibilidade de vocês ao tema. Vocês estão fazendo diferença. Obrigada.